Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Felicidade.inc, nosso podcast que a gente fala sobre felicidade. Hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela é tanta coisa que eu tive que anotar aqui, senão eu esqueço. Meire Caminha, ela é psicóloga, palestrante, teóloga e ilusionista. E eu sou fã. Só de estar na presença dela, a energia dela já transfere para mim e eu consigo focar no momento presente, que é um desafio muito grande para quem tem TDAH. Meire, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço super. Estou muito feliz de estar aqui com você, porque nós moramos em estados diferentes. Exato. E eu acompanho muito o seu trabalho, sou super fã do seu trabalho. Brigadíssima pelo convite, por estar aqui. E que bom que a gente possa se unir para falar de coisa boa. Amém, amém. Eu vim para São Paulo e disse, não, eu tenho que conversar com Meire. Sim. É o mínimo que eu tenho que fazer. Eu conheci Meire em 2019, não sei se tu lembra. Sim. No Viver de Mágica, do Isso. César. Aí eu falei, não, olha o sorriso dessa mulher, olha a energia dessa mulher. Meire, qual é o segredo para manter essa energia 24 horas? É 24 horas ou não? É 24 horas, a maior parte do tempo, eu diria, né? E acredito que é uma questão de hábito. A felicidade também é um hábito, né? Nós somos seres de hábitos, a gente reproduz as coisas sem perceber e todos os dias se você perceber, nós repetimos as mesmas frases, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e a gente repete e não para pensar. Mas se nós parássemos para pensar, a gente conseguiria reprogramar essa coisa que Deus nos deu, que é a nossa consciência e que nós usamos tão pouco, né? E infelizmente, quando nós não usamos essa consciência de uma forma mais racional, mais coerente, nós sofremos. Então, a nossa mente ela pode ser a grande aliada ou pode ser a causadora de grandes sofrimentos, entendeu? Tem uma frase que eu escutei que é assim, se você tem um inferno dentro da sua mente, é impossível você enxergar o céu do lado de fora. É verdade. É verdade. Então, é treinável, é possível você condicionar a sua mente para enxergar as coisas positivas, nem que no começo você finja. Sim. Vamos fingir um pouquinho. Sim. Aí assim você treina e consegue mudar a sua forma de viver. Exatamente. E tudo isso tem que ser feito com muita consciência, do tipo, qual é o teu propósito, né? Então, assim, é como aprender qualquer coisa. Quando você vai dirigir um carro, você tem a primeira fase do aprendizado, que é, tipo, eu não sei, é você perceber que é ignorante, primeira coisa. Eu sei que eu não sei. Depois você começa a aprender conscientemente. Então, você vai pensando e vai dirigindo. Agora eu tenho que engatar a primeira, eu piso na embreagem, agora eu vou trocar a marcha. Então, você vai pensando assim. Até o nível onde você vai chegar a tarefa de uma forma inconsciente, que é quando você pega o carro, anda, conversa, fala no celular, faz um monte de coisa e você não percebe quais foram os movimentos que você fez, mas você chegou ao teu destino porque aquilo já foi incorporado, aquele comportamento. Então, existe um processo e tem que ter paciência para desenvolver esse processo, para passar pelo processo. E hoje, com tanta ansiedade que a gente tem, a gente quer pular processos. Então, nós queremos sempre atalhos, mas para o nosso cérebro não existe atalho, existe uma construção. E tudo é uma construção. Então, tudo precisa ter mérito. Entende? O hábito, né? E todo dia você tem que ter uma vitória. Uma pequena vitória, nem que seja uma pequenininha. Isso, e é todo dia. Meire, então, em resumo, o que você está falando é o seguinte, se você tem um mau humor muito alto, uma vida miserável e aquilo ali tá lhe incomodando e tá afastando as pessoas que estão ao seu redor, por mais que eu já tenha 40, 45, 50, 60 anos, eu consigo mudar. Sim. Se a gente se condicionar a treinar todo dia, é possível mudar e aumentar a energia da gente. E a gente tem que entender que nós somos energia. Então, o que acontece? Onde eu coloco a minha energia é onde eu estou alimentando. E onde eu ponho energia? Onde eu dou atenção. Então, por exemplo, se eu dou atenção a pensamentos negativos, é ele que eu estou regando todos os dias. É igual ao trabalho. Se você parar de trabalhar hoje, quem está aí assistindo, se você parar de trabalhar, vai lá ver o que você vai receber no final do mês. Nada. Porque você deixou de plantar
parte do seu salário, vamos dizer assim. Sim. Se você deixa de treinar na academia, quem treina sabe, você vai perder sua massa muscular. Você não ganha massa muscular, entendeu? Então, quer dizer, e a pessoa sabe que se ela parar um mês de treinar, ela vai perder aquilo que ela ganhou com muito sacrifício. Então, tudo é investimento. E você escolhe onde você vai investir, porque não dá para investir em tudo. Você entende isso? Porque Deus deu 24 horas para cada ser humano. E o tempo, nesse tempo, você vai ter que investir o tanto de energia que você tem naquele dia. Então, por isso que, se a gente tiver essa consciência, né, de que nós temos um tempo limitado, que a nossa vida certamente uma hora vai acabar e a gente não sabe quando, né? Que a gente tem essas 24 horas para focar a nossa energia, eu preciso ter prioridades. Eu preciso saber onde e o que é mais importante para mim, né, que vai me fazer feliz, que vai me tornar pleno. Isso não significa eu ser uma pessoa inconsequente, porque é muito diferente uma pessoa que é inconsequente e que faz as coisas porque eu quero o prazer a qualquer custo, o hedonista no pior tipo, né? E a pessoa que tem a felicidade plena, que é você ter coerência entre aquilo que são seus valores, seus princípios e valores, com aquilo que você pensa que é importante ser feito, aquilo que você diz que é importante ser feito, aquilo que você sente que é importante ser feito e aquilo que você efetivamente faz. E hoje, nós temos assim, Rô, a pessoa pensa uma coisa, ela fala outra, ela sente outra e faz uma coisa nada a ver. Então ela fala, eu quero ir para academia, mas eu não queria. Ela fala, mas é muito difícil. Então ela fala uma fala nada a ver. Daí ela fala, ai, nossa, como eu tô indo me arrastando. Você entende? E no final ela não faz. Isso, e sabe? E no final ela também não vai. Sabe essa coisa? Então nós somos muito incoerentes hoje. E essa incoerência faz com que a gente perca energia, traz sofrimento, porque você nunca e nem se aproxima da pessoa que você gostaria de ser. Entende? E você se vê cada vez mais distante daquilo que você planejou para a tua vida. Genial. Entende? Então você fala assim, cara, eu tô vivendo uma vida onde eu gasto a minha energia, eu trabalho pra caramba e eu não chego a lugar nenhum. Entende? Né? Vamos lá. Então, eu descobri que eu não tô vivendo uma vida plena. Certo. Que eu não tenho conexão com o meu lado espiritual, não tenho conexão com o que eu quero. E eu tô andando em ciclos e eu percebi que eu tô nessa situação, porque muita gente não percebe, né? Sim. Eu percebi. Uma vez que eu percebi, eu quero mudar. Sim. Aí eu mudo, a mudança tem que vir de forma consciente do que eu tô fazendo. Eu tô empregando a minha energia nisso aí. Isso. E você começa de forma consciente a mudar a sua realidade. A gente muda a realidade, dentro da gente a gente muda a nossa percepção de mundo. Perfeito. No que a gente começa a mudar, as pessoas que estão acostumadas com a gente ao nosso redor vai dizer, caramba, eu não conheço essa pessoa, totalmente mudada. Vou tentar trazer de novo ela para um ambiente tóxico, porque é o que eu estou acostumado. Muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor não são as pessoas ideais que vão dar suporte a essa mudança. Como é que a gente consegue crescer em um ambiente tóxico onde você não consegue sair? Eu estou no trabalho. Olha, é uma questão de vibração. Então, por exemplo, as pessoas que são muito negativas, que só reclamam, elas sempre vão baixar a tua frequência. Sim. Entende? Então, assim, a felicidade... o que é a tal da felicidade? Né? A felicidade é um estado de espírito. Porque ela não tem a ver com fora. Ela tem a ver com o estado interno. E não é um estado de alegria, que é diferente. Alegria de felicidade. Então, a alegria é uma emoção e ela tem um pico. Então, é quando seu time faz um gol e você fala, yes! Entendeu? Então, a alegria é uma emoção que vai vir pro teu corpo e ela tem um pico, como tem a raiva, como tem o medo. Você vai ter um pico daquela energia e ela vai baixar. A felicidade, ela já é um estado mais pleno. E ela tem muito a ver com uma tranquilidade da alma. E essa tranquilidade, ela só vem com essa coerência que eu estava te falando. Certo. Sabe? É como se nós tivéssemos um raio aqui assim, sabe? Reto, né? Que te conecta na energia da Terra e a energia divina. Entende? Então você tem um propósito, uma retidão, né? Que é o que a gente mais admira nos seres humanos. Então, se a gente falar assim, quem é a pessoa que você mais admira como ser humano? Aí você vai falar, sei lá, Sócrates, não sei o quê. Você vai falar algum pensador, né, que não foi um rei,
que não foi um milionário, um trilhardário, você entende? Porque essa pessoa acumulou coisas que é muito difícil acumular, que são as virtudes. Então, por exemplo, o dinheiro, um herdeiro pode obter sem ter feito absolutamente nada, só porque ele nasceu. Então, a gente não valoriza tanto esse tipo de pessoa porque ele não fez o trabalho difícil. E o trabalho difícil é justamente o que o dinheiro não compra. Então, o dinheiro não compra perseverança, ele não compra sabedoria, ele não compra paciência, não compra coragem, ele não compra nada disso. E, no entanto, uma pessoa que tem o dinheiro, ela pode ser o maior dos covardes, o maior dos preguiçosos, o maior dos glutões, entende? São pessoas que estão desprovidas do trabalho verdadeiramente humano. E esse trabalho é espiritual, entende? É a conexão com Deus. Exatamente. Então, a felicidade é quando você tem essa conexão com Deus o tempo todo. E o que é Deus? É vida. É tudo. É tudo. Então, porque se a gente pensar, cara, nós somos seres vivos, mas o que te dá vida? O que faz você acordar todo dia de manhã, abrir os olhos e te dar essa consciência? Né? Porque se você pegar uma pessoa que dorme e uma pessoa que está morta, ela simplesmente não tem a energia. E essa energia que faz o universo que girar em inteligência, que os planetas não se batem e que duas células, um espermatozoide e um óvulo, se juntam e formam pessoas que falam, que pensam, que têm personalidade, que o olho vem aqui na cara, não vem na bunda. Você entende? Que tudo existe uma sabedoria. As árvores, elas nascem com a copa para cima, não com a raiz para cima. Não existe essas coisas, sabe? Então, existe uma inteligência que rege esse universo e que gera saúde e que se você está nessa conexão, você está pleno. Você está pleno. Exato. E essa sensação que é a felicidade. Essa sensação... Massa. O que é que eu acho? É perfeito tudo que você falou. É muito difícil uma pessoa inconsciente. Eu já vi pessoas que têm esse estado natural sem precisar estudar, sem precisar de esforço. Não tem a ver com nada disso. Eu acho isso incrível. Não precisa de estudo. Mas uma pessoa que veio, sei lá, de um lar, numa família narcisista, uma pessoa que veio de traumas de infância, ela tá condicionada a viver a vida de acordo com o que ela aprendeu lá na infância. Isso, certo. E para essas pessoas, que hoje, infelizmente, a maioria das pessoas, para essas pessoas, a felicidade, um estado alegre, a felicidade, quando ela chega, ela diz, meu Deus, eu não tô acostumada com essa situação. Perfeito, não tô acostumada. Então, ela tem medo. Tem medo, porque eu tô no meu estado mais vulnerável. Isso. Porque eu tive que quebrar meus muros para sentir isso aqui. Eu não tô acostumado, então vai acabar. E exatamente. Quando a pessoa que veio nessa situação de ela se sabota. Assim, ela se sabota. Perfeito. E a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: é passageiro. Isso. Então eu vou me lascar. Então não vou viver essa situação, porque eu sei que vai acabar. Ou se tá muito intenso. Isso. Caramba, isso é uma mensagem de Deus, eu vou morrer. Porque eu não tô acostumado. Exatamente. Né? É um presente de Deus. Exato. Você sabe que esse padrão, que é um padrão da falta e da pobreza, que não é só a pobreza material, mas é a pobreza da vida, de você não poder curtir o que a vida traz para você, que são as boas companhias, são os bons amores, são as boas relações que a gente tem na vida. Então, conforme a gente fica muito preso no trauma, e a prisão no trauma, ela tem a ver justamente com a falta de educação para a vida, educação emocional, educação espiritual, é o que está faltando dentro dos lares. Não tem ninguém mais que fala para a gente sobre valores pessoais, valores, princípios morais. A gente perdeu essa conexão, né? E que de alguma forma ela é espiritual, porque ela faz você transcender as questões materiais, entendeu? E aí, quando você não tem essa educação, falta recursos para quando você tem um trauma. O que é um trauma? O trauma é quando você sofre uma dor, né? Você bate o cotovelo aqui, você dói. Então, você tem um trauma ali, né? E aí, você tem uma dor aguda, né? E o que é o sofrimento? O sofrimento é você fazer assim, ai, bati meu braço. Beleza. Aí, passa amanhã, eu chego pra você e falo, Rodrigo, bati o braço. Ai, olha só. Passa uma semana, eu falo, Rodrigo, você acredita que eu bati o braço aqui? Aí depois passa 2 meses, eu falo, Rodrigo, bati o braço, cara.
Sabe? Então você alimenta aquela dor que foi aguda e já passou, né, para o resto da vida. Qual que era por que não passa, né? Primeiro, que dependendo do trauma, a pessoa não tem estrutura para elaborar aquilo, ele desequilibra um pouco o nosso sistema de proteção psíquico. E aí fica meio doido, você começa a se proteger de tudo. Então você começa a ter medo. Porque eu não quero de me machucar tudo. mais. Perfeito. Então, assim, de um trauminha, você já começa a botar capacete, você já se arma, né, para não sofrer mais. No entanto, se essa pessoa tivesse um pouco de educação espiritual, ela saberia que, cara, o que você aprende? Ah, eu aprendo a não ficar tão perto daqui, eu aprendo que agora eu tenho que prestar atenção ali só e tudo bem. E que eu bati o braço aqui, mas você pode bater, o outro pode bater, tá tudo bem, faz parte da vida. Porque é só morto que não bate o braço, você entende? Exato. E não é o que acontece, eu bati o braço. Isso. É como você interpreta. Exato. Porque quem está condicionado a vitimismo, Isso. a ter raiva, eu bati o braço aqui, beleza. Eu bati o braço. Ah, foi horrível. Mas se você enxergar de outra forma, caramba, eu bati o braço, mas ainda bem que não quebrou. Exato. E nós temos alguns reforços culturais e religiosos que, assim, aumentam e valorizam a culpa e o sofrimento. Então, assim, é muito de algumas religiões trabalhar a questão da culpa. Sabe, assim, como ser. Quanto mais eu sofrer e quanto mais eu me culpar, mais expurgado eu estarei dos meus pecados. Entende? Uhum. Isso foi muito mal interpretado, na verdade. Então, assim, não se prega aí, não era isso. Não era isso que Jesus veio falar aqui na Terra. Exatamente. Mas o povo interpreta do jeito que cada um quer, entende? E aí, nessa má interpretação, as pessoas começaram a pensar assim, poxa, Jesus sofreu tanto e é um bom homem. Então, se eu sofrer bastante, eu vou ser uma pessoa boa. E eu sempre falo para as pessoas, cara, você pode sofrer o que for, não vai te fazer uma pessoa melhor. Não vai te fazer pessoa melhor. A não ser que você aprenda com aquilo ali para não sofrer mais. Isso, é a tua conduta que vai te fazer uma pessoa melhor. Não é o seu sofrimento, porque sofrer todo mundo vai. Então você não se diferencia de ninguém. Isso não vai te fazer melhor do que ninguém. Mas você vê, né, a falta de racionalidade sobre as questões da nossa vida, a gente não tem mais um momento de você contemplar a vida, refletir sobre a vida. Ninguém separa um momento do dia para fazer isso. Para agradecer. Para agradecer e para refletir sobre as experiências que ele teve na vida. Do tipo assim, perguntas do tipo, cara, por que aquela pessoa me irrita tanto? Só porque ela existe, porque ela nunca fez nada para mim, mas só de olhar para ela já me irrita. Sabe? Questões como essa a gente não faz. Ou do tipo, cara, por que será que eu estou trabalhando tanto e eu não estou saindo desse lugar? Por que a minha vida financeira está sempre ruim? Por que eu estou sempre atraindo esse tipo de gente? A gente não para pensar. A gente descarta a experiência e parte para outra e repete a experiência. O mesmo padrão. Exato. Eu atendo na clínica... Calma. Sim. Deixa eu abrir um parênteses. Isso, por favor, por favor. Meu Deus. Tu falou um negócio bem importante, que é o seguinte. Eu esqueci. Era do negócio do padrão. Do padrão. Que a gente descarta a pessoa e pega outra, sabe? Isso, e a gente não para contemplar os momentos. Perfeito. Porque a gente tá numa correria absurda, porque foi o que os pais da gente ensinaram a gente. Isso. E não de uma forma ruim, porque os pais da gente queriam que a gente... Eles estavam na mó pedala também, pagando conta, a gente entende. Exato. Né? Aí a gente foi ensinado a correr atrás, a gente foi ensinado a trabalhar muito, a gente foi ensinado a sentir culpa. Isso. E culpabilidade, que é o vitimismo. Uhum. E a raiva baixa a nossa energia. Perfeito. Nunca uma pessoa com eu sou vítima do mundo, vai... conseguir construir coisas boas na vida. Tu falou de Jesus, a gente falou de Jesus aqui. Jesus não veio ensinar... Vamos lá, eu quero que vocês formem uma igreja e peçam. Eu acho que a mensagem dele foi o seguinte: nós temos alma, a alma é uma faísca de Deus, e cada um dentro de si tem uma alma, que é uma faísca de Deus. Então vocês são criadores. Sim. Se vocês acreditarem, vocês conseguem
obter o que vocês querem. Mas eu acho que muita gente interpretou de forma errada para ir atrás, para ser vítima, para sofrer igual a ele. Perfeito, perfeito. E muitas pessoas se escondem atrás da religião. Porque é muito mais fácil eu seguir alguém que me diz o que é certo do que eu mesma fazer minhas escolhas por pura consciência. Entende? Porque assim, às vezes a pessoa vai lá no pastor e fala assim, com quem que eu tenho que casar? E o pastor fala, com fulano de tal, né? Eu tive uma revelação, não sei o quê. Aí você casa com aquela pessoa, se dá errado, você fala, o pastor que mandou. Quer dizer, não fui eu. Você entende? Você se isenta das responsabilidades. Então, o grande sofrimento do ser humano é porque a gente tem uma resistência a crescer. Nós temos muito medo de crescer, porque crescer significa você assumir responsabilidades e compromissos, e a gente não quer. Então, hoje, nos relacionamentos, todo mundo só quer ficar. Por quê? Porque daí eu não preciso me comprometer, e assim eu também não me responsabilizo por nada. Só que eu também não cresço. Porque quando você se responsabiliza e você se compromete, você é obrigado a fazer escolhas, e a gente não quer. A gente não quer abrir mão de um monte de coisa para seguir naquela minha retidão, você entende? Isso é crescer, é saber fazer escolhas e falar não para um monte de coisa e assumir um compromisso com uma coisa só. Então, é por isso que muitas pessoas não têm sucesso no trabalho, porque elas começam um trabalho aqui, não deu certo, ela descarta. Eu vou começar outra coisa, vou montar um açougue, aí descarta. Eu vou montar agora uma videoteca, aí descarta. Sabe assim? É porque o sucesso nada mais é do que o desconforto do cérebro. Para você ter sucesso, você tem que fazer coisas que você nunca fez na vida. Só assim você vai ter resultados diferentes do que você já teve. E o desconforto nada mais é do que o cérebro gastando mais energia. O que é que o cérebro vai dizer? Eu não quero gastar tanta energia. Então ele vai tentar colocar você na situação confortável. Que é a repetição. Que é a repetição. E você nunca vai ter resultado diferente do que você já teve. Exato. E nunca vai fazer seu cérebro gastar mais energia. Então o sucesso é um desconforto contínuo. Isso. Agora veja bem, que interessante. Pegando essa linha do que você falou. O que é o desconforto hoje? É justamente a perseverança. Porque hoje nós estamos na cultura do descartável. Do fácil. Isso. Então, hoje o modelo é o fácil. Então, assim, eu começo e paro. Eu começo e paro. Então, a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Entende? Então, a gente está sempre começando um relacionamento e não termina. Você bloqueia, some e tal. Entende? E se fez alguma coisa errada, tipo, já não dá pra mim, eu Exato, vou eu descarto. E começo outro, entende? No caso do trabalho, a mesma coisa. Eu estou sempre começando, empreendendo novos projetos, mas eu também não acabo nenhum deles. Livro, a mesma coisa. Eu começo e não termino. Entende? Então, assim, hoje, qual que é o nosso desafio? É justamente fazer esse caminho contrário, que é você pegar uma coisa e você se manter fiel a ele. Agora, veja, nós queremos tanto a fidelidade do outro, só que nós não somos fiéis a nós mesmos. Então, a gente promete e não cumpre, sabe? Em todas as áreas, né? Eu mesma vejo a minha incoerência na minha dieta, por exemplo. Toda vez eu estou jacando. Então, assim, o mais importante é você não se esquecer desse compromisso e todo dia você se casar com ele de novo, sabe? Porque é uma forma de você se manter no seu compromisso, de você falar, cara, eu não esqueci de mim, isso aqui me faz bem, entende? E eu vou mudar esse comportamento até eu conseguir, sabe? Perfeito. Meire, já tenho consciência que minha vida tá ruim, já tenho um planejamento do que eu tenho que fazer para mudar. Isso. O que é que eu faço com as pessoas que estão ao redor, que querem me puxar para baixo de novo, porque se acostumaram a me ver daquela maneira? Olha, você sabe que essa coisa é importante. Eu tenho um colega que, aliás, a gente conhece, mas não vou falar o nome dele agora, porque não faz não dá. Mas numa época ele deu um salto muito grande na carreira. E eu perguntei a ele assim, né? Eu falei, cara, o que você fez? Alguma coisa você teve que mudar? Que foi assim, que virou a chave mesmo. Porque eu entendo que todo um processo. Olha o que ele disse. Ele falou assim, olha, eu tive que sair de casa. Eu tive que me afastar da minha família. Porque a minha família era tão negativa, mas tão negativa, mas tão negativa. E o padrão mental era de tanta pobreza que quando eu saía de casa, fazia todo um trabalho. E quando eu chegava em casa, eu era contaminado tudo de novo. E parecia que eu estava, sabe, correndo no mesmo lugar. Então, a hora que eu me afastei e que o meu ambiente mudou, eu consegui crescer mais rápido. Então, em algumas situações, você consegue se blindar de pessoas negativas e tal. Mas a gente não pode negar
que o ambiente é importante e ele influencia. Então, assim, é interessante que quando Jesus fala assim, né? Onde houver um ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, ele potencializa e a gente não faz nada sozinho. Quando você tem um parceiro, uma parceira, um colega, sei lá, que vibra no mesmo propósito que você amplifica a tua força. É diferente de você seguir sozinho. Agora, você imagina, você já tem uma egrégora. A egrégora é quando você junta várias consciências que formam uma energia potencializada, entende? Porque imagina, você junta 1 e 2 e você já tem uma energia potencializada porque Jesus está ali, entende? Né? No caso, falando de mim, em meu nome é o nome do amor. Você potencializa aquilo. Mas da mesma forma, é o negativo. Então, você junta uma pessoa fazendo fofoca, a outra, pronto. Aí você já tem uma contaminação. Aí depois vem um outro que é o pessimista. E cara, vai juntando aquele grupo, aquilo faz uma lavagem cerebral. E é isso que a gente vê na psicologia de massa. Então, por exemplo, quando você pega aquele, sei lá, time de futebol, que uma pessoa muito pacata acaba entrando, às vezes, num crime de agressão e tudo mais, ele se comporta de um jeito totalmente diferente do que ele se comportaria sozinho. É o efeito manada. Efeito manada. E ele funciona. Então, a psicologia social, ela já tem vários estudos que comprovam isso. A gente vê nos movimentos políticos, por exemplo, a gente vê nas religiões como você amplifica o teu ego quando você está junto com aquele povo que pensa igual a você. Entendeu? E às vezes você está justamente enfurnado no meio de um povo que está pensando totalmente contra você. E às vezes isso é a sua família. E a gente tem muito medo, às vezes, de fazer essa cisão, né, por uma questão de sobrevivência e psicológica. Entende? Então, às vezes, é necessário. O crescer tem a ver com fazer essas escolhas. O fato de você ter nascido de uma família não significa que você vai ter que ficar com ela eternamente, entende? E se você tentar puxar alguém desse meio e tentar, vamos lá, eu sou a luz e... É o salvador da pátria. Não dá, não porque dá. vai ser de fora para dentro, a pessoa só muda de dentro para fora. A gente chama isso de síndrome do salvador. Muitas pessoas caem nessa armadilha porque elas ficam com pena da pessoa, vai tentar puxar. Sabe a areia movediça? É isso. Você vai tentar salvar quem não quer ser salvo, ele vai te puxar e ele vai te trazer para baixo junto. Por quê? Para crescer, para ser curado, é preciso que o paciente queira. Então, Jesus cura os doentes, mas o doente tem que saber que é doente. Então, por exemplo, Jesus sempre vai perguntar: você quer ser curado? E aí o doente diz: eu quero. Então, Jesus não vai curar ninguém que não queira ser curado. E quando Jesus cura, ele fez o que curou, não foi eu, foi a sua fé. Exatamente. E o doente diz: cura, eu sou cego. Me cura, eu sou aleijado. Me cura, eu tenho lepra, sei lá. Ele sabe da doença dele. Então, se o próprio doente não reconhece que ele é doente, ele também não vai ser curado. Você entende? Genial. Entende Perfeito. isso? Então, assim, é uma lógica. Uhum. Então, assim, a responsabilidade da cura não está lá fora, está dentro de si. Eu preciso querer. Porque o processo de cura é um processo. Por exemplo, a pessoa é igualzinho, ó como é lógico. O cara chega lá no médico, aí ele vai lá, o médico fala assim: ó, tu tá com diabetes. Aí o médico diz assim: olha, o processo de cura é assim. Você vai fazer uma dieta, você vai ter que eliminar carboidrato, você vai ter que fazer ginástica, isso, aquilo. O paciente sai de lá, ele fala, joga fora e fala: não vou fazer birosca nenhuma. Pergunta se vai haver cura. Não. E a cura não está no médico. O médico te auxilia no processo. Quem vai ter que fazer tudo é o paciente. Mas se o paciente não está afim de assumir essa responsabilidade por si, não vai haver cura. Não está na mão do médico. E hoje a gente bota na mão do médico. Então, a gente chega assim pro Nutri e fala assim: ai, me emagrece. Aí eu chego no psicólogo e falo assim: ai, me tira esse sofrimento. Chega lá no pessoal: me torna bombado. Tipo, eu quero o resultado, mas eu não quero o processo. Aí eu tomo a pílula para poder dormir. Mas eu não quero fazer minha higiene do sono. Eu não quero mudar meu hábito, sabe? Eu tomo o remedinho para emagrecer, mas eu não quero deixar de comer meus doces. Eu não quero fazer minha educação alimentar.
É isso mesmo. Entende isso? Esse é o problema hoje. A gente não quer passar pelo processo, a gente não quer amadurecer. Sabe uma percepção que eu tenho, Mary? É que existe, a maioria das pessoas tem buracos. Vamos lá, a gente passa por um trauma, a gente passa por uma situação traumática, a perda de alguém, ou a perda de um relacionamento, isso vai criando buracos. Perfeito. No nosso corpo. E a gente tenta preencher esses buracos, esses vazios, com coisas externas. Perfeito. Vamos lá, antidepressivo, álcool, Isso. corrida, Isso. com psiquiatra. Não é que não vai preencher. Ele só. É um atalho. Você atua no sintoma e No não na sintoma e causa. não na causa, exato. Então é assim, ó. Como que funciona o trauma para as pessoas que estão sofrendo ali? Então vamos supor, como se você tivesse machucado, entende? E aí vamos supor, o trauma é um acontecimento que eu não consegui digerir. A criança, normalmente os traumas acontecem na infância porque a criança ainda não tem sistema nervoso totalmente funcionando, né, sistema nervoso. Ele não tem o cérebro totalmente... Até os 7 anos ela está em hipnose contínua. Exato. Tá em alfa. E as áreas cerebrais relacionadas à compreensão, à lógica, ao juízo, só é finalizado aos 21 anos. Entendeu? Então, na adolescência que a gente vai criar juízo. O senso crítico. Exato. Por isso que tem muito essa coisa da lei, que você da maioridade, aquela coisa toda, e é uma discussão porque biologicamente a criança, o adolescente, ele ainda não tem as áreas do juízo formadas. E tem gente que nem vai ter, parece que vai viver a vida inteira que nem adolescente, sabe assim? Então, por essa razão, a gente não consegue entender o que acontece com a gente lá atrás, na infância. Por isso que a maior parte dos traumas acontecem na infância, porque do jeito que bate, fica. Entendeu? E qual é o nosso trabalho? É elaborar aquilo. Então, um trauma é assim. Peguei um negócio, não entendi o que fazer com aquilo. Ao invés de integrar ao meu ser e transformar isso em sabedoria, o que eu faço? Eu pego isso e coloco embaixo do tapete. E vou colocando aquelas bagulhinhos lá para dentro do tapete. Finjo que não existe. Só que de vez em quando eu vou lá e tropeço nele. Entende? Porque fica aquela onda no tapete. Volume. Isso. O que eu tinha que fazer? Eu teria que olhar para aquilo, ver de que forma eu consigo ressignificar aquilo, e mudar o meu jeito de enxergar aquilo. Aí eu consigo falar, naquela época eu não entendia que minha mãe não podia ficar comigo. Ela não era uma mãe narcisista, ela era uma mãe louca, ansiosa, desesperada para pagar conta, para me dar coisas, e ela não me dava a atenção que eu queria. Então, hoje eu compreendo que esta mãe fez o que foi possível, e eu a perdoo e aceito. Então, quando eu integro isso e aceito, eu trago esta mãe e toda a função feminina para mim. Então, assim, quando eu rechaço essa mãe, eu rechaço todo o símbolo do feminino junto. O que é o símbolo do feminino? É a mulher que acolhe, é a mulher que dá suporte, é a mulher que nutre, né? E como eu fico com esse ranço de mãe, eu começo a ter comportamentos mais masculinizados. Isso não significa ser homossexual. Significa ser uma mulher que ela vai à luta, ela vai ser muito objetiva e tal, mas ela vai ser seca em termos de sentimentos. Então, eu vou à caça do cara. Então, o cara tem que ser isso, isso, isso. É o checklist. Eu faço o checklist, caço o cara, entende? Ao invés de ser conquistada, eu conquisto o cara, sabe assim? Hoje tá assim. Já marco, vamos aonde? O que vai fazer? Tal coisa, tal. E aí, quando chega na intimidade, o cara não tem uma mulher, ele tem uma competidora do lado dele. Tem um outro entendeu? Homem. Tem um outro, tipo assim, a imagem que ela passa, fazendo esses atributos masculinos de competição, de eu quero ganhar a mesma coisa, eu quero competir. Na realidade, o cara vai enxergar, não a mulher, mas vai enxergar um homem que está querendo competir com ele, mas o que ele precisa é a imagem que ele teve da mãe. Isso, de uma mulher que abrace ele. Entende? Que escute, é só isso, sabe? E às vezes a gente perde essa função justamente porque nós lá atrás não conseguimos entender, né, essas funções
E aí, esses traumas vão reverberar lá na frente em termos de comportamento, com dificuldades. Por exemplo, quando a gente tem dificuldade com pai e figuras masculinas, energia masculina, a gente vai ter dificuldade no trabalho, com dinheiro, com as trocas no mundo, com contratos de limites, sabe assim? Do tipo assim, pô, sabe aquele tipo de gente que sempre leva pior no trabalho? Assim, o sócio sempre rouba, sempre dá alguma coisa errada. Essa pessoa não sabe fazer contrato. Ela não sabe fazer acordo. Limite, colocar Não limite. sabe botar limite. E isso é função masculina. Não tem a ver com o pai em si, mas o pai é o representativo. Né? Quando eu nego esse pai, quando eu falo, eu quero ser tudo menos esse pai. Você entende? Você vira o pai. Você vira. Exato. Primeiro você toma esse lugar, né? Como tipo, eu faço melhor do que ele, né? Você mesmo já desajusta essa energia, né? Porque você não se coloca como pequeno nesse lugar, né? E quando você não se coloca no seu lugar, você sofre muito, porque você vai querer ser o que, na verdade, você não é sua natureza. nem precisa. Pergunta. Vai se cobrar demais, entende? Genial. Meire, você desmembrou a matrix de vários relacionamentos hoje que ocorrem no mundo. Sim. Que são mulheres traumatizadas que constroem um muro. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Calma. Eu sou hipnólogo clínico, acredito que você também se atende. Além da psicologia, a hipnose, a PNL, ela vem como uma ferramenta para ajudar a ressignificação de traumas. Uma pessoa que se desenvolveu assim, ela tem traumas de infância, ela se enxerga exatamente nessa situação que você diz. O que eu percebo muito é uma dissociação cognitiva muito grande, porque ela sente... O que é a dissociação cognitiva? Eu acredito em algo que foi implantado na minha cabeça. Sim. E eu sinto que eu posso estar errado, mas eu não vou abrir mão da minha crença que foi aqui, porque se eu abrir mão da minha crença, eu deixo de acreditar nas minhas verdades. Então ela tenta justificar mesmo sem mostrar fatos. Você pode esfregar o fato no rosto da pessoa, ela não vai acreditar. É isso mesmo. Essa pessoa, quando ela chega... Qual é a situação que faz ela mudar? Primeira, qual a situação que faz ela mudar? E se é possível mudar depois de muito tempo? E se a hipnose e a terapia pode ajudar? Pode. E a pessoa pode mudar a hora que ela quiser, porque Deus deu livre-arbítrio. Então, mas é preciso que ela queira. Porque, veja, se Deus, até Deus respeita o que ele nos deu, que foi livre-arbítrio. Porque Deus não entra na nossa cabeça e fala, meus queridos, não façam guerra, não se matem. Não, ele deixa se matar mesmo, por quê? Porque os seres humanos querem isso, então ele deixa que o mal aconteça através dos seres humanos, porque foi uma escolha que nós fizemos. E da mesma forma são as pessoas que estão nessa situação de sofrimento. Em primeiro lugar, eu preciso querer sair daquele lugar, sabe? Eu preciso querer sair do lodo, em primeiro lugar. Eu preciso me sentir bem incomodada naquele lugar para eu querer sair. Por isso que às vezes a raiva é legal, porque ela vai às vezes te tirar, essa revolta interna é necessária, porque enquanto eu estiver lá no bem bom, tô no lodo, mas tá mais ou menos. E foi o que eu aprendi, é o meu estado confortável. Exato, sabe assim, tipo, tá indo, tô levando. Enquanto eu não me sentir bem incomodada naquele lugar, eu não vou sair daquele lugar. Entende? Eu vou sempre buscar uma justificativa do porquê que eu estou nesse lugar. Para convencer a mim mesma e a todo mundo que eu preciso estar nesse lugar. Ponto. Não quero sair. A hora que eu decido, eu posso ser agora, e é uma mudança de chave na cabeça assim, ó, tuque. E é isso que acontece muitas vezes com os pacientes quando eles ampliam a consciência e eles falam, caramba, eu posso. E era só isso. O poder tá comigo, sabe? Ele tá dentro de mim. E assim, e a gente altera toda a nossa realidade como um passe de mágica mesmo, né? E você é uma pessoa que vive isso, né? Você tá nesse momento de transição da sua vida, onde você tá vivendo isso. E parece que é um milagre. E você fala assim, cara, eu não acredito que a coisa mudou. Em meio é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil, é só você querer, você acreditar e, ter fé. Exato, isso é fé. Então, a fé é quando a gente vibra aquela informação em cada célula do nosso corpo. Isso é fé. O problema hoje é que a gente coloca a nossa fé em coisas muito negativas. Por exemplo,
Todo mundo tem conta para pagar, não tem? Uhum. Tá. Então, ninguém duvida que você vai vir a conta de água, a conta de luz, o condomínio, ninguém duvida disso. E assim, se eu falar para você não vai vir, você vai brigar comigo, você fala, não, você é louca, vai vir, né? Então, eu tenho fé nas contas para pagar, mas eu não tenho fé em mim. Então, muitas pessoas não têm fé em si, mas têm fé na tristeza, nas tragédias, nas dívidas. Então, onde que a gente tem que questionar? É onde eu estou com a minha fé. Aonde está a minha crença? Será que eu não posso mudar esta fé? Sabe? Então, se a gente olhar as pessoas de sucesso, a fé delas está na esperança daquele projeto. Ela está ligada e dando atenção no projeto que ela tem ali no mental. Então, o pensamento dela... Olha, a gente tem que entender que existe uma sequência. Pensamento gera emoção, emoção gera ação, né? Então, a emoção é a energia motriz. Então, quando eu estou muito ligada numa coisa que é apaixonada por um trabalho, por um projeto, isso me move, isso é a motivação para aquela ação. Então, eu consigo fazer modificações no mundo através da minha energia. O problema é que a gente pensa o tempo todo em coisas ruins. Então, se a gente fizer hoje uma listinha de quantos pensamentos positivos e negativos a gente tem, você vai ver que a maioria é negativo. A crise está ruim, a inflação, veja bem, olha só o pessoal que votou errado, olha só como está a economia, olha a guerra, olha isso, as tragédias. Então, o ser humano ele é movido hoje pelo medo, não pela esperança, não pela coisa boa. Sabe? E esse é o desafio hoje. É você sair da Matrix, porque isso é uma Matrix, que te hipnotiza todos os dias, é uma hipnose, porque você dá comandos todos os dias, você não percebe, mas esse comando já entrou na tua mente, e você está reproduzindo todos os dias a mesma informação. Você não precisa nem mais da televisão para te trazer tragédia, porque você mesmo já cria sozinho. Se retroalimenta de coisas negativas. Exato. E esse é o sofrimento, é quando a gente começa a replicar as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, apegadas ao sofrimento e não ao aprendizado. Porque se a gente pegar todas as situações mais difíceis da vida, você vai ver que em cada uma delas, você descobriu um potencial em você. Você fala assim, caramba, eu estava sem o serviço que eu estava lendo no seu livro. Tu lê esse meu livro? Sim, aquela primeira parte ali. Que você diz, cara, quando tudo acaba, teu casamento acabou, tua família acabou, teu trabalho acabou, o que sobra? Sabe assim? Né? Então, assim, quando você... Ai, eu já ia falar uma coisa que eu perdi. Eu tô falando do livro. Quando você... agora eu perdi o que eu tava falando. Quando... Se tudo que te deixa feliz... Sim. Quando a gente coloca o estímulo da felicidade da gente. Eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso. A nossa felicidade tá vindo de fora para dentro. Sim. Se a gente perde tudo, vai ficar vazios, que a gente vai tentar preencher com antidepressivo, com exercício, com bebida, porque é como se fosse um atalho. Isso. Mas quando a gente percebe que para preencher esses vazios precisa ser de dentro para fora, e a responsabilidade é sua, você começa conscientemente a despertar isso de dentro para fora. Perfeito. E agora eu vou trazer o processo da cura, que é o seguinte: toda vez que a gente tem um trauma e a gente não gosta daquilo e para de falar sobre aquilo, é como se eu pegasse esses buracos e não preenchesse, porque esse buraco só pode ser preenchido através da sabedoria que eu adquiro através das experiências da vida, que eu chamo de desafio. Então, assim, se você somar na tua vida, você vai ver que você passou por vários desafios. É o que eu estava falando, os desafios da vida. Que é, por exemplo, no seu caso, você, de repente, perdeu a sua família, né, separou. Veio a pandemia, acabou o emprego. Acabou teu emprego. E aí você se vê sem nada. Porém, você está vivo, né? E aí você também não passou fome. Entende? Então, o que fez você superar aquela situação? Foi sua criatividade, entendeu? Foi sua capacidade de pensar fora da caixa. Você topou fazer coisas diferentes. Então, aí você vê que aquela situação limitante,
ela te deu consciência, porque você abriu tua consciência para outras vertentes, você começou a estudar outras coisas, você se tornou mais criativo, porque você teve que sair dali, você teve que ser ousado, teve que ser corajoso. Olha quantas virtudes você teve que usar para sair daquele lugar. Essas são as nossas armas, são as virtudes que a gente tem para enfrentar os desafios da vida. Por isso que nenhum desafio vem maior do que nós somos capazes de suportar. E quando você olha para os desafios, olhando aquilo que você ganhou, que isso te fortaleceu porque não te matou, você cumpriu e aceitou a experiência e integrou na tua alma. Agora, quando a pessoa não consegue fazer isso e ela fica só no sofrimento, então ela fica assim, ai, você vê que droga, perdi meu dinheiro, perdi minha família, e você fica só na lamentação. Remoendo as coisas ruins. Isso. É como se você pegasse aquela experiência como negativa e colocasse ela sempre para fora de você. Eu não aceito isso na minha vida, isso foi ruim e eu não quero de novo. Aquele buraco não foi preenchido com a sabedoria. E essas pessoas que estão aqui, que colocam pra fora, acreditam, porque era uma crença que eu tinha também, meu sistema de crença é o seguinte, tudo passa com o tempo. Sim. O tempo não cura. Não As cura. pessoas pensam que o tempo cura. O tempo não cura. Não. O tempo pode amadurecer a ferida, mas ela não vai fechar a ferida. Isso. Só cura depois que você... Do perdão. O perdão e auto-perdão. E perdão não é uma coisa assim que eu digo, perdoo você, meu Deus. Não. O perdão é compreensão. O perdão, ele não é emocional. O perdão é racional. Então, a hora que você faz a reflexão sobre aquela situação e você compreende a lição daquilo e compreende as coisas de uma forma mais racional, aí você fala, agora entendi. Era isso que a vida estava me ensinando. Isso. A hora que você tem esse clique e que você fala assim, puxa vida, então eu não preciso me culpar tanto, eu posso mudar a partir de agora. Eu posso não ser mais aquela pessoa que falou tal coisa, que ofendeu a pessoa, que fez aquela maldade. Porque aquilo que já foi, já foi. Você não muda passado, mas você muda de agora para diante. Então, de agora para diante, eu já sou uma outra pessoa. Eu vou me comportar diferente. Não quero mais ser aquela mesma que replica aquele comportamento. E o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Olha, eu posso me afastar de determinadas pessoas, eu posso me defender de uma forma um pouquinho melhor, entende? Eu não preciso replicar aquela mesma queda que eu tive naquela vez por ignorância. Eu me perdoo na ignorância e perdoo também o outro que às vezes não fez o mal porque quis. Foi porque foi assim, entende? Né? Então, quando você integra isso, você aceita aquilo de bom grado no teu coração, como uma experiência que te fortaleceu, aí você se torna mais forte, entendeu? Agora, os buracos vão ficando na alma quando a gente vai rechaçando. Quanto mais você rechaça na vida, quanto mais preconceito, mais, energia negativa. Quanto mais você se acha separado das coisas, mais fraco você fica. Porque a energia de Deus é unificadora. Ele une, ele não separa. É porque se você começar a ter essa postura, caramba, o que está acontecendo comigo é porque eu sou vítima, é porque eu tenho raiva dessas pessoas, eu tô longe, eu tô separado. Você se vê separado das pessoas. Essa situação, a vida lhe dá, o universo lhe traz, Deus lhe traz para você aprender. Se você não aprende e começa a rechaçar, isso aqui não é para mim, aconteceu, o karma ele acontece. Sim. E a próxima situação que você vai ser igual e pior. Só muda o nome. Só muda o nome, mas vai ser igual ou pior para que você aprenda uma vez por todas. Por isso que a vida te dá uma paulada maior para ver se acorda. Porque você fala, a vida te dá um cutucão, você não acordou. A vida te joga uma pedrinha na cabeça, não acordou. Aí ela vem te dar uma paulada bem forte para ver se você acorda. E tem gente que não acorda até o final da vida. Não, porque existe uma recusa. Então, assim, a recusa do ser humano é a causa de grandes sofrimentos. Então, assim, você sabe que a palavra cabala, ela significa receber, o ato de aprender a receber. Então, é recebimento. Então, existe todo um estudo da cabala, olha só, que ensina o ser humano a receber. Porque a dádiva já nos foi dada, só que nós não nos abrimos por medo, por rancores, por coisas assim. Então a gente se fecha. Então hoje o que eu vejo que tornam as pessoas muito emocionalmente carentes é justamente uma indisponibilidade emocional.
Então é assim, eu digo que quero um relacionamento, mas o meu coração está fechado, sabe? Por conta dos traumas e pelos medos de viver aquele mesmo trauma. Então a gente racionaliza o relacionamento, mas não vive o relacionamento, do tipo assim, o certo seria a gente estar com as pessoas e acalmar o coração e perguntar, como eu estou me sentindo aqui? Estou me sentindo bem? Essa pessoa me faz sentir bem ou não? Mas Porque você pode amar uma pessoa e ela não fazer você se sentir bem. Isso. Não é? Exatamente. Eu amo essa pessoa, mas o que ela desperta em mim não são Exatamente. sentimentos bons. E hoje a gente escolhe as pessoas pelo checklist, do tipo assim, qual é o status que ela tem, se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela tem um carro X ou Y, se ela tem tantos anos ou não, se ela é marombado, se não é. Você entende isso? Né? Então, assim, o nosso checklist hoje, ele tá tão superficial que a essência, que é o que vai fazer um relacionamento funcionar, ele não é visto. E às vezes aquela pessoa que você sente super bem não tem nada a ver com aquele estereótipo que você colocou. Entendeu? Às vezes a pessoa é puta fora do peso, a pessoa nem tem aquele estudo todo, a pessoa não sei o quê. Sabe assim? Às vezes não tem nada a ver com o checklist que você fez. Só que a gente está querendo moldar de fora para dentro. E isso impede que a gente enxergue a essência da pessoa e também porque as pessoas não conhecem as suas próprias essências. Também. Entende? Então, quer dizer, como eu vou querer algo se eu não sei o que eu quero? E quem eu sou? Exato. Então, é assim, às vezes eu pego, por exemplo, sonho dos outros. Então, hoje, a pessoa fala assim, eu quero aquela Ferrari, eu quero aquele trabalho, eu quero ser o sucesso, quero ser o famoso. Só que quando a fama chega, aí você tem que lidar com um monte de gente. Você não consegue almoçar porque é todo mundo querendo tirar foto, é todo mundo, um monte de hater que vem junto, é um monte de coisa que vem junto com o sucesso e com a fama, que você fala, cara, eu não queria isso. Então você não queria o sucesso. Escolheu Entende? errado. Então tem gente que fala assim, Miriam, as pessoas ficam me invejando. Eu falei, porque você é invejável. Porque ninguém inveja o feio, ninguém inveja o pobre, ninguém inveja o fracassado. As pessoas invejam quem tem coisas legais. Então, se você quer ser um líder, se você quer estar em evidência, óbvio que a inveja vai vir junto. É óbvio que você vai ser mais criticado, você está sendo mais visto. Agora, o que não dá é a gente querer só o louro e não querer o ônus. Se você pediu chuva, você tem que pisar na lama. Exatamente. Porque vai ter lama com a Entende? chuva. Então, quando a gente fala, eu quero isso, eu tenho que abarcar isso que nem filho. O filho, não importa como ele seja, a gente vai assumir esse filho. Não importa se ele é mal criado, se ele tem alguma deficiência, se ele é isso, se ele é aquilo, você vai amar e cuidar desse filho do jeito que ele for. E o sonho é igual. Quando a gente escolhe um propósito na vida, eu tenho que escolher com tudo que vem junto. Eu não posso desistir quando a coisa está ruim. Não é verdade? Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Tudo que a gente está conversando, eu acho que a gente acessa isso de forma fácil. Quando a gente descobre, eu não sei o termo em português, porque eu estudo muito a língua inglesa, chama higher self, que é o seu estado de mente alterado. Sim. Que se você estiver nesse estado, você tem uma conexão muito mais fácil com Deus, que é numa frequência do cérebro. E isso me possibilitou enxergar a vida, a natureza, Deus, o mundo de outra forma. Sim. Eu vi que tu estudou teologia, tem formação nessa área e tal também. Uma vez uma amiga minha disse, Yolanda, um beijo Yolanda, ela fez, lê esse livro aí, chama o Caibalion. Sim. Hermes Trismegistus. Sim. As 7 leis herméticas, isso. E tipo, foi assim, bum, na minha mente, porque eu já tinha criado uma palestra chamada As Frequências da Conexão, onde eu falo que a gente tem que vibrar na mesma frequência da outra pessoa. Sim. Se eu tenho uma plateia que tem 3, 4, 6, 7, 8 anos, você conversa com elas. Sim. E eu tenho até um símbolo. Isso aqui é um diapasão que vibra na frequência. Sim. Dentro do relógio, de qualquer relógio de quartzo, tem uma pedrinha de quartzo, que é uma pedrinha que se você coloca uma energia nela, ela vibra na frequência perfeita. Por isso que o relógio de quartzo, ele não atrasa. Ele não atrasa. Então, isso aqui é o símbolo da vibração, da frequência. Certo. Aí eu já tinha criado, já estava trabalhando, mas quando eu estudei o Caibalion, uma das leis, das 7 leis herméticas é a lei da vibração. Sim. Você tem que vibrar na frequência
das coisas que você quer. Então, Perfeito. quando você condiciona sua mente a vibrar na frequência Perfeito. divina, você cria uma conexão que preenche os buracos de dentro para fora. Exato. E você não precisa do externo para se sentir bem, se sentir feliz. Exatamente. Então, esse estado, essa mente, porque assim, a gente vai ter a mente mais concreta e a mente superior. Então, são instâncias de consciência. Então, o que é a mente concreta? É aquela que a gente usa para resolver problemas da vida. Então, é aquela mente, por exemplo, que está ligada aos meus 5 sentidos. É a mente racional, que vai fazer contas, que vai resolver problemas e tudo mais. Mas a mente superior, ela está ligada, por exemplo, à intuição. A intuição, a sabedoria, aquelas criatividades maravilhosas que a gente vê em Einstein, Tesla, que você vê que a pessoa transcende o comum. Ela vai buscar aquilo ali em uma outra instância. Esse contato todo mundo pode ter, mas é preciso que a gente desenvolva a capacidade de ler esta mensagem, que é a mensagem intuitiva, que tem a ver com o lado feminino da nossa alma. O lado feminino é o lado passivo e que recebe. Hoje, como a gente meio que tira Deus da jogada, né? Do tipo assim, eu que faço tudo, eu que domino, eu que faço tudo, eu que resolvo tudo sozinho, deixa que eu faço. Esse lado controlador que a gente tem hoje, né, não permite que eu simplesmente olhe para a minha vulnerabilidade, que eu me entregue a isso e receba a informação toda que já está à minha disposição. Porque se você pensar, Rodrigo, as informações, elas estão aqui rodando em nossa volta. O nosso celular, ele capta aquilo e ele consegue, por exemplo, numa mensagem, você mandou para mim e invisivelmente essa onda chega para mim. E ela traz informações. Então, da mesma forma, nós também somos a nossa antena e que a gente capta a informação ao redor. O problema é que a gente não observa isso, a gente não tem nem olhos para ver, nem ouvido para ouvir, entende? Nem mente para captar. Porque o nosso cérebro, ele é uma antena e ele capta essas informações. Então, às vezes, por isso que eu falo assim, que a sabedoria, ela não tem a ver com o grau de instrução da pessoa. Às vezes a pessoa, ela não precisa pegar um livro para ela obter aquela sabedoria. O que ela precisa é ter sensibilidade para captar. Então, algumas pessoas, você pode perceber, ela tem insights. Elas têm aquela sacada. E essa sacada, ela vem dessa conexão. E essa conexão a gente trabalha na oração, na meditação. É no momento onde você se reserva e você não está agindo, mas você está recebendo. Entendeu? Por isso, quando a gente ora assim. Isso, recebo. E aí o que a pessoa faz? Na hora de orar, ela fica pedindo. Ela fica pedinte. Então ela fica assim. Você vê que não é uma postura passiva, né? É uma postura ativa de pedir. De pedir. Entendeu? Aí ela entra na vítima e fala, meu Deus, me dá dinheiro, me dê, não sei. Pô, não é hora pra você fazer isso, sabe? E quando você conversa numa meditação, que existe a meditação guiada para obter o que você tem. E aí, isso aí é a base da lei da atração. Uhum. Quando você medita ativamente, tentando manifestar um desejo, uma ideia, Sim. Se você diz, eu quero dinheiro, o universo, Deus está entendendo. Ah, você quer. Se você quer, porque você não tem. Perfeito. Então, eu não vou te dar o que você quer. Exatamente. Eu vou te dar o que você é. É o que você é. É isso mesmo. Então, o primeiro passo, até na oração, na Bíblia fala, acredite que você ora acreditando que você já recebeu a bênção. Isso. É exatamente isso. Exatamente. E a gente tem que entender, assim, sair um pouco desse pensamento da falta. É um modelo mental, né? De achar que tudo vai faltar. Um exercício bem simples que as pessoas podem fazer é andar na rua e ver uma árvore que dá flores. Essa árvore, ela não ganha nada para alegrar o nosso ambiente, para deixar tudo mais bonito. Ela simplesmente oferece. Ela simplesmente dá frutos. E ela não diz assim, para fulano eu não vou dar, para ciclano eu dou. Não, ela simplesmente oferece de uma forma muito generosa. E nós também somos seres da natureza. E Deus já nos dá tudo que a gente precisa. Então, para a árvore, mesmo com a tempestade, com tudo, ela tem todos os nutrientes que ela precisa para poder cumprir a sua missão. Que a missão da árvore é dar frutos, é dar flores, é dar oxigênio para todo mundo. E nós, seres humanos, também temos esse propósito. O nosso auge é quando a gente consegue transformar a si mesmo
lapidar esse corpo, porque a gente precisa do corpo para ser lapidado, porque é onde ele canaliza a energia, né? E para oferecer frutos, transformando o ambiente e as pessoas através das nossas criações. Então, através do nosso trabalho, a gente vai modificando o ambiente sempre para algo melhor. Não é o que você quer, é o que você oferece, que tem Isso. que estar em harmonia com o universo. E na realidade, quando você atinge essa harmonia, você pensa no quem você era 10 anos atrás, o que é que você queria. Aí você começa a dizer, não precisa daquele carro. Muda Muda os valores. o que você quer. E é interessante que essa relação com a vida, essa relação de felicidade, ela tem a ver com fé e confiança. Porque até mesmo o dinheiro, o símbolo do dinheiro, porque o dinheiro foi transformando, até que ele vira um papel. E o papel, ele é um símbolo de fé e confiança. Por quê? Eu tenho que ter fé, acreditar que aquilo ali vale tanto ouro, sabe assim, que aquilo realmente vale, e confiar de que quando eu for trocar, aquilo realmente vai valer. E confiar que nós estamos fazendo uma boa troca aqui. Então, assim, as trocas com o mundo, que são representadas pelo dinheiro, e o dinheiro é o quê? Energia e vida condensadas. Por quê? Porque Abundância. porque você oferece assim, ó. Você trabalha, você está oferecendo seu tempo, você está empregando a sua energia, todo o seu conhecimento, certo? E você está canalizando tudo aquilo em troca do dinheiro, certo? Então, é teu tempo e a tua energia, a tua atenção focadas ali e é condensada nesse dinheiro. Entende? Por isso que dinheiro é uma energia, é vida. Então, onde você aplica o dinheiro e a forma como você lida com o dinheiro, ela fala muito sobre a sua fé e a sua confiança na vida. Então, por isso que esses pensamentos de escassez, ele é representativo também de falta de fé e falta de confiança na vida. Então, assim, quando a gente se revolta muito contra a vida, é como se a gente achasse injusto o que a gente está recebendo. Então, a gente diz assim, pô, trabalho, sou honesta, não roubo ninguém e minha vida está lascada. Ah, aquele lá desgraçado que rouba todo mundo e é desonesto e está rico. É o vitimismo. Isso, Que baixa assim, a nossa frequência. Exato, você entende? Então, é como se eu olhasse para Deus e falasse assim, tá injusto. O que você está dando para mim não tá legal. Eu questiono Deus. Mas o que você está recebendo é o espelho de quem você é. Exatamente. E não do que você exatamente. quer. Meire, que Você papo entendeu? incrível. Meu Deus do céu. Eu conversaria dias com você sobre esse mesmo tema. É muito bom, porque é uma virada de chave. Como você disse, essa virada de chave acontece num clique. Isso. É genial. Infelizmente, o papo da gente tá chegando ao fim. Oh. Esse espaço, Meire, eu vou deixar para você dizer como as pessoas conseguem chegar até você, divulga teu Instagram, teu trabalho. Não sei se tu faz atendimento Faço virtual. também. Olha, eu faço um monte de coisa. É assim, ó, gente, quem quiser, vai lá no meu Instagram, @mericamia. Tem o YouTube também, você pode mandar pergunta por lá que eu respondo. Além disso, eu tenho as palestras empresariais com temas variados para vendas, para liderança e tudo mais, que eu também tenho mestrado em administração. Então, a gente junta psicologia e comportamento organizacional. Tem um programa para líderes com mentoria, onde eu pego os líderes e vou lapidando esses comportamentos de forma que facilite eles propagarem esse conhecimento. E também tem os atendimentos individuais, se você precisar, tá? Você pode marcar sessões avulsas que eu atendo você, tá? Ah, e aí o WhatsApp é 11 973320236. Aí você manda um recadinho lá pra gente. O site é o www.mericamia.com. Pronto. Incrível. Meire, obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, da sua amei, vida. Muito obrigada. Você é incrível, você tem uma energia que é contagiante. É muito difícil alguém estar do seu lado e não parar assim, ficar calado só escutando você falar e não sentir essa energia e não se contagiar com isso. Ai, brigadíssima. Obrigado. Obrigada. Eu espero que o papo tenha valido a pena, você que chegou até o final. Eu espero que você tenha obtido insights que podem sim ajudar a melhorar a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia. Fica ligado no felicidade.inc e até a próxima. Tchau, tchau.